Caríssimas, caríssimos, hoje nós vamos trocar um pouquinho de ideias sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque é considerado os profetas menores e ele tem alguns escritos seus por volta do ano 609 a 600 antes de Cristo, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Mas é incerto também, não tem assim algo que, como alguns outros profetas, que é certo aquilo ali, porque o que ele narra, as defesas que ele faz, as denúncias e os anúncios, está dentro de uma história real, que é constatada, não na Bíblia, mas em outros livros também. Então, com esses livros que estão fora da Bíblia, livros históricos da época, é que dá para datar o profeta. Esse assunto que o profeta está se referindo aqui, nessa época aqui, ó. Esse é o rei que está denunciando, esse é o povo que ele está protegendo. Está entendendo? O profeta Abacuque não tem muito claro isso. Mas o profeta Abacuque, ele tem um pedido de socorro a Deus. Ele pede socorro para o povo sofrido, para o povo pobre que vive em opressão, o povo oprimido. E o profeta vai dizer, numa espécie de fidelidade, que o oprimido, ou os oprimidos, eles precisam necessariamente serem fiéis a Deus, fiéis aos mandamentos, fiéis às tradições e se unirem. Nós falamos tanto isso sobre a união de classes. O profeta vai dizer, enquanto os pobres, os oprimidos não se unirem, nós não conseguiremos sair dessa. O caminho para sair da opressão, para vencer o opressor, é os oprimidos se unirem. E a união de classe, né? Mais do que nunca é necessário no mundo de hoje. Na época já era, e o profeta incentiva a fazer isso. A união de classe, a união da classe oprimida. Para exigir justiça daqueles que são opressores. E o profeta vive na região do sul de Israel, é uma região muito complicada. Então, para o profeta, a união dos oprimidos é que vai fazer a força acontecer. Tem um canto da Igreja Católica desses anos atrás que cantava isso. Um feixe, uma varinha sozinha, qualquer um quebra. O feixe inteiro, às vezes fica difícil de quebrar. Uma formiga sozinha não faz nada, mas o formigueiro inteiro faz. Leva a lavoura toda para dentro do buraco. Uma andorinha sozinha não faz verão, mas o grupo de andorinhas é que fazem o verão, e assim por diante. É a união que faz, não o açúcar, né? É a união que faz a força acontecer. O profeta, o tempo todo do seu livro, é um livro pequenininho, mas todo o período do seu livro, ele está falando disso. Fidelidade e união. A unidade das classes sofredoras é que vai libertar o povo. E ele vê que a justiça social de Israel está um caos, está um problema gravíssimo, problema social terrível, pior que o nosso. Um problema social assim exacerbado, como está no momento lá na América Central, em vários países, na África também. Então, o profeta, ele vê isso como um caos e ele termina a sua profecia dizendo que o pior de tudo que está acontecendo lá é a idolatria. Adorar coisas mortas e viver do luxo, viver de ostentação,
viver na idolatria do dinheiro, na idolatria de coisas. Tem muita gente hoje vivendo na idolatria do dinheiro também. O dinheiro é importante. E tem até alguns estudiosos que falam que é um mal necessário. O dinheiro é algo importante, mas não é, repito, não, como diz outro dia, mas não é necessário alguém ter demais à custa de muitos sem nada. Quanto mais concentração de renda, mais sofrimento, mais opressão. Quanto mais concentração de renda, ontem foi dia do pobre, dia mundial do pobre, decretado pelo Papa Francisco. Era para nunca existir dia de pobre no mundo. Era para não haver mais isso, não haver pobre, não haver miserável, não haver gente com fome. É preciso colocar um dia para refletir sobre isso exclusivamente. O dia da mulher, o dia de outra coisa, o dia de um problema social, um dia de outro. Gente, isso era para não existir mais. Se tem um dia dedicado a tal coisa, é porque tal coisa está sendo oprimida. O dia do pobre, o dia para pensarmos no pobre. Quem que pensa no pobre? O rico não pensa. Não é? Então, isso é muito sério. E o profeta prega isso lá. Desde a época do profeta já tinha esse grande problema. E o profeta vai dizer, um dia isso vai acabar. Eu não sei quando, mas um dia isso vai acabar. Um dia Deus vai ter piedade de nós. Mas ele também não fica esperando que Deus resolva as coisas, não. Vem de cima para baixo, não. O profeta é firminho em dizer, é na união de classes, é na união de oprimidos que venceremos os opressores. Que isso fique claro, é o que fala o profeta Abacuque. Dê um sininho, curte o canal, inscreve-se, sejamos humanos e vivamos em paz.